paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada terça-feira, né? Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos colocou de pé, nos capacitou. Ai de mim, ai de nós, se não fosse o Senhor nos capacitando, nos cuidando, né? Irmãos, meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor, né? Estou aqui nessa manhã para fazer a vontade do nosso Pai, não a minha, né? Então, como eu disse que eu trabalho um dia sim, um dia não, muitas vezes eu não gravo a live, então eu faço o seguinte, eu transmito a palavra em escrita, transmito a palavra em áudio, mas nós não podemos deixar de se alimentar da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos fortalece, né? Nos fortalece, nos capacita, né? Nós não devemos deixar, para que nós não caímos em cilada, para que nós tenhamos sabedoria, discernimento, para que nós, mesmo nas tribulações, nos fortalecemos no Senhor, né? Para os dias mal, para os dias de turbulência, e nós ficaremos de pé, não é verdade? Então, irmãos, eu quero deixar uma palavra nessa manhã que veio para nossas vidas, nossos corações, né? A palavra é forte nessa manhã, que o Senhor preparou, né? Capacitou, né? E eu continuo a dizer, né? Que se nós não firmarmos as presenças do Senhor, nós não vamos conseguir ficar em pé, né? Porque a luta, irmãos, não é uns contra os outros. A luta é contra a principal potestade do mal, né? A gente às vezes não pode ver, mas o mal, ele existe. Mas o bem vence. Por isso nós temos que orar. Nós temos que orar, nós temos que clamar a proteção do Senhor para nossa casa. Nós temos que, né? Vamos louvar aqui o hino da harpa antes de começar. Lá no 198, Jesus, o bom amigo, né? Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido de milhares para mim. Dos vales é o lírio e forte mediador, que me purifique e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou as minhas dores e todas as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Não me desampara nunca, nem me abandonará.
ser fiel, obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Os céus então voando, ao céu então voando, sua glória viverei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito minha toma assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido de milhares para mim. Glória a Deus, aleluia. É o hino da harpa 198, né, irmãos? Eu gosto muito de louvar o hino da harpa, porque o Senhor é maravilhoso. Tem vários hinos da harpa aqui, mas eu não vou me aprofundar mais no hino, porque hoje nós temos a palavra do Senhor aqui para a gente estar lendo. Vamos nos ungir, irmãos, para começar, né? Vamos nos ungir aqui para deixar, né? Para pedir ao Senhor que nos guarde e nos proteja. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, que é a candeia do meu corpo, guarda os meus ouvidos, né, que é o que entra pelos meus ouvidos, ao que eu escuto, guarda a minha boca, guarda a minha língua, Senhor, dai sabedoria do que eu falo, guarda, Senhor, a minha garganta, guarda o meu coração, que procede do meu coração, Senhor, guarda se há caminho mal em mim, Senhor, dissipa, tira, Senhor, guarda o meu corpo, a minha alma, guarda o meu espírito, guarda todos os órgãos que há no meu corpo, porque pertence ao Senhor, todos, o rim, pulmão, todos os órgãos do meu corpo, guarda, Senhor, nos protege, nos livra de todo mal, amém. Amém, irmãos? Nós temos que pedir para que o Senhor nos guarde, nos proteja, né? Esse aqui é o óleo ungido, né? Irmãos, hoje a palavra veio abençoada, nós vamos entrar aqui na palavra e o Senhor estava falando comigo sobre perseverança no meio das aflições, segundo o exemplo de Cristo, né? Segundo o exemplo de Cristo, né? Nós temos um exemplo, né, de Cristo. Mas nós vamos buscar lá, que nós vamos ler, nós vamos buscar lá nossa, quando eu passo o óleo ungido, a unção é tão maravilhosa que vai até dentro do meu olho. Eu ponho um pingo, mas lava minha testa, meus olhos, tudo, que é a unção. A unção é maravilhosa. Então, vamos estar lendo em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vamos procurar aqui, irmãos. Eu abri em Hebreus, Romanos. Eita, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Porque o Senhor é grande e a sua infinita misericórdia dura para sempre, né? Então é Romanos 12, 2. Glórias a Deus, aleluia. Diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Então, quando fala, irmão, não se conformei com as coisas desse mundo, né? Mas transformar pela renovação do quê? Do entendimento, né? Com a sabedoria de Deus, buscar o entendimento, né? Buscar o entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de quem? Do nosso Pai. Então não adianta você estar aqui no mundo e querer participar dessas coisas e não buscar o entendimento. Por quê?
né? Nós precisamos, né? Em Romanos 12, Paulo diz que não vos conformei com este mundo, mas transformai vós pela renovação da vossa mente. O que tem entrado na sua mente, irmãos, né? Para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Em resumo, o versículo exorta a não se moldar aos padrões do mundo, mas a renovar a mente para conhecer e viver de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos colocar na nossa mente. Mente, vamos ler. Mente, vamos aprender, né? Para que a gente comece a entender a vontade de Deus. Ai, mas eu não sei o que Deus está querendo, porque eu estou passando por isso. Irmãos, vai ler a palavra de Deus, vai orar, né? Vai buscar, né? E não conformeis com as coisas desse mundo. Paulo está alertando para não seguir as práticas e valores e padrões do mundo que podem ser enganosos, porque pode ser enganoso, né? A palavra do Senhor também diz que o coração do homem é enganoso. Então nós temos que vigiar. Né? E aí a pessoa quer encontrar felicidade nas coisas e não levar a verdadeira felicidade, né? Não levar a verdadeira felicidade, mas que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ao renovar a mente é possível discernir e experimentar a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita para o bem-estar do ser humano. Por quê? Porque nós dizemos que a vontade de Deus é perfeita, né? A vontade de Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então a palavra, ela repete aqui, ela faz presente aqui, né? E nós temos que buscar a entender o porquê, né? Essa palavra está falando conosco. Talvez a nossa mente está ligada às coisas do mundo, a padrão, às práticas, à vontade do homem, à dependência do homem e não a de Deus, né? E aí nós queremos do nosso jeito, e não é do nosso jeito, irmãos, é da vontade de Deus. Não cai uma folha dessa árvore se não for da vontade de Deus. Ah, mas eu estou sofrendo, eu estou com pressa. Não, irmãos, não adianta. Não adianta, nós temos que esperar a vontade de Deus, né? Enquanto isso, o quê? Renove a sua mente, vai estudar a palavra, vai entender certas coisas, pede sabedoria, pede discernimento para o Senhor. Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor para lidar com situações que eu não consigo. E é verdade, né? Lá em Provérbios 14:13 diz assim, 14:30, diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Então não adianta, irmãos, né? Muitas vezes o orgulho, a pessoa acha que ela é melhor do que todo mundo. E aí é a hora que vem a queda, né? Por que eu falo da mente? A palavra do Senhor também diz que tudo que o homem semear, ele ceifará. Tudo que o homem plantar, ele colher. E o que você está plantando quando você depara com uma situação? Muitas vezes você está plantando inveja, ódio, destruição. E você quer colher o quê? Paz, bondade, harmonia? Não tem como. Porque Deus conhece a intenção do seu coração. E o que está dentro da sua mente desce para o coração, né? Então é isso. Em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo. Um coração em paz dá vida ao corpo.
A inveja apodrece os ossos. Trata-se de sentimento tão destrutivo, né, maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Por isso, busquemos a elevação de nossa fé. Nós precisamos, irmãos, ter sabedoria para lidar com certas situações que nós não conseguimos ligar. E nós temos que o quê? Ter discernimento. Porque o que sai da nossa boca é o que o coração está cheio, né? Não, ela está morrendo de inveja de mim. Mas espera aí. Será que eu também não estou com inveja dela? Ah, porque ela tem marido? Eu não tenho? Ah, porque ela tem uma casa mais bonita? Eu não tenho? Cuidado, irmão, que Deus conhece a intenção do seu coração e os seus pensamentos, né? Cuidado, né? O orgulho leva à ruína, de achar que nós somos perfeitos, que nós somos melhores que os outros. E nós não somos. O que a Bíblia diz sobre a inveja? A Bíblia não menciona diretamente a expressão olho gordo, mas aborda a inveja, que é um sentimento que pode ser associado a essa crença. A Bíblia condena a inveja como um pecado que pode causar perturbação e desunião. A inveja, ela causa tanta perturbação, ela desune as pessoas, ela causa dor, né? A inveja, porque quando Deus expulsou aquele anjo do paraíso, Lúcifer, que ele era um homem perfeito, bonito, né? E Deus expulsou ele de lá, por quê? Porque ele queria o trono de Deus. Tá vendo como é a inveja? E Deus não expulsou ele de lá? Então o Senhor abomina esse sentimento horrível de inveja, né? É um pecado isso aí. É um pecado, irmãos. Sonda seu coração, sonda a sua mente. Talvez você está olhando no outro o que não tem em você, você está com inveja. Porque você não sabe o que o outro chegou para passar lá, para chegar lá. Né? Seja feliz no pouco, no muito, ou com você mesmo. Seja feliz com você. Se ame, né? Do jeito que tá. Jogue esse orgulho fora, né? A Bíblia descreve a inveja como um sentimento que leva a ações negativas, como a cobiça e o ódio. A inveja é considerada um pecado contra Deus, pois demonstra falta de confiança nas provisões divinas e no valor próprio, que o Espírito Santo acabou de falar para mim, né? Eu não precisei nem ler. Porque as pessoas não se amam. E elas se acham, né, piores. E fica ali dando uma de coitadinha. Jesus não gosta disso também. A inveja é uma perturbação. Vamos lá em Tiago 3,16. Vamos lá ver por quê? Tiago 3,16 diz assim: porque aonde há inveja é espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É o pior sentimento. A pessoa hipócrita, ela mente, ela quer ver sua ruína, sua queda, ela se sente feliz de ver você brigando. Cuidado, irmãos, Deus conhece. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz, como falou lá, né? Um coração que é invejoso, ele não tem paz, ele é perturbado. Todo o tempo, onde que ele chega, onde que ele passa, há perturbação com as pessoas e com ele mesmo.
Então, nós temos que o quê? Vigiar, né? A inveja é a perturbação. Tiago 3,16 afirma que onde há inveja e contenda, né? Contenda, há perturbação e toda obra perversa. Sabe aquela pessoa que maquina o mal? Fica ali vendo aonde que ela vai jogar uma faísquinha? A inveja, portanto, não apenas afeta a pessoa que a sente, mas também pode causar conflitos e desunião em comunidade e família. Olha o estrago que isso faz, irmãos, dentro de uma família. Há muitos vivendo esse tempo. A Bíblia fala que vamos viver, mas nós podemos fazer diferente. Como nós vamos combater com isso? Com oração, com discernimento, com sabedoria. Não é com discussão, não é com briga, não é com mais desavença, entendeu? Mas a gente já está vendo o cumprimento da palavra de Deus, né? A sabedoria, o discernimento para lidar com a inveja e evitar seus efeitos negativos. Se nós estamos numa batalha, numa luta espiritual, nós vamos vencer com a boca, nós vamos vencer com a discussão, nós vamos dar ao mal o que ele quer? Não, nós vamos vencer com a espada, com o escudo, que é a palavra de Deus, né? Vai lá em Efésios, vai estudar lá como que nós vamos vencer, entendeu? Porque senão, irmãos, não tem diferença de mim para o outro, porque eu estou fazendo a mesma coisa, né? Ou então eu estou me sentindo tão pior. Ai, olha, tem inveja de mim, mas que hipocrisia minha, né? Porque no fundo eu também gosto de uma perturbação, né? De uma fofoca, de um mexerico, de um trem bagunçado, não é verdade? Cuidado, irmãos, cuidado. Porque a semente que você semeia é a que você colhe. E não tem direito de reclamar. Porque Deus nos deu livre-arbítrio, escolha. Todo dia nós estamos escolhendo. Todo dia nós estamos escolhendo. Comece a olhar para dentro de você. Muitas vezes eu tive que olhar para dentro de mim e falar: Senhor, esse sentimento que eu tenho é vergonhoso. Esse sentimento que eu tenho, Senhor, é mau. Tira isso de mim. Quantas vezes eu tive que me dobrar, me jogar na presença de Deus, falar: Senhor, eu me irrito com facilidade, com a ira, com o ódio. Tira isso de mim, Senhor. Mas nós temos que ser sinceros do nosso coração para que Deus comece a trabalhar em nós. Nós temos que ser totalmente sinceros, admitir que nós somos errados, que nós erramos, admitir, não orgulhosos. Orgulhosos não admitem que estão errados, que erram, que são às vezes incapazes se não tiver Jesus para nos ajudar. Nós vamos fazer um estrago na nossa vida. Nós vamos nos envolver em coisas erradas. Então nós precisamos do Senhor. Outra é querer mostrar. Mostrar para quem, irmãos? Mostrar para quê? Ah, mas eu preciso ganhar um carro para me mostrar. Ah, eu preciso ter uma casona para me mostrar. Mostrar para quê? Tudo isso vai ficar aqui? Não vai levar nada daqui não. Né? Pensa bem no que se você é abençoado, é para você. É porque Deus te abençoou. Né? É para a honra e glória do Senhor. Aqui nós não levamos nada daqui não. Para que competição? O mundo está cheio de competição. Ah, eu tenho isso. Não, eu posso isso. Não, eu posso aquilo. Irmãos, não precisa disso não. Não precisa. Ah, eu sou melhor. Não precisa disso não, irmãos. Não tem ninguém perfeito não. Perfeito é só Jesus, que morreu ainda por nós naquela cruz. Busque a herança que o Senhor nos deixou, que é bem maior, a nossa salvação. Busque os frutos do Espírito Santo, que é a paz, a sabedoria, o amor, né? A perseverança, a fé, né? Busque, aonde você chegar num ambiente, você vai mudar ambientes.
E outra coisa, fique feliz com a felicidade do outro, com a conquista do outro, fique feliz. Não fica aí falando mal do outro não, porque ai que outro. Não, fala, irmão, eu tô feliz por você, mas do fundo do seu coração. Larga de ser hipócrita, invejoso com as coisas dos outros. Deus não prospera nisso não. Deus não prospera nisso. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, é o que nós estamos vivendo hoje, sim. É o que nós temos que falar, é. É que nós temos que tratar em nós, é. Nós temos que tratar isso em nós. E isso está criando raiz do mal, né? Dentro da família, dentro da igreja, fora da igreja. Irmãos, vamos tratar isso. Vamos tratar, nós precisamos tratar. Nós precisamos admitir que nós precisamos buscar o Senhor, que é o nosso socorro, né? Na hora da angústia, na hora de nós rasgar o nosso coração para Deus. Davi, ele não era perfeito não, irmãos. Mas ele rasgou o coração dele para Deus, ele rasgou as vestes. E falou para o Senhor que não retire o espírito dele, que podia levar tudo dele, mas que não retirasse o espírito. Por quê, irmãos? Nós precisamos, irmão, todo dia fazer uma reforma íntima em nós. Nós precisamos todos os dias olhar para nós mesmos e falar assim, quem sou eu em Cristo Jesus? Quem o Senhor me transformou? Tem gente, irmão, que ama. É um pecado isso. Pegar o telefone e ligar para o outro. Olha, fulano falou isso e isso de você. Porque você não sei o que, não sei o que. Tá repreendendo. Repreenda na hora. Repreenda mesmo. Falei, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus me transformou. Jesus limpou o meu coração. Eu não levo mais isso para minha vida. Eu vou orar por você, irmão. Isso não faz mais, isso não traz mais perturbação na minha mente. Isso não desce mais para o meu coração. Mas eu vou orar por você, irmão. Eu vou orar por você, pessoa. Não compatuo com coisa errada, não, irmãos. E fica lá com ira também. Aí fala do outro, outro fala dele. Não, irmãos, não faça isso. E ó, o inimigo tá lá, ó, batendo palma, ó. Batendo palma. Esse daí, ó, esse daí tá lá dentro da igreja, ó, falando mal. Esse daí tá lá pulando, glorificando a Deus e tudo. Pois é, irmãos, eu vou falar. Nós somos salvos pela graça. Não é pelas nossas obras, nem o que nós fazemos aqui. Senão nós tá ferrado. Tava mesmo. Mas nós somos salvos pela graça. Que o Senhor é misericordioso. Todos os dias a misericórdia do Senhor é renovada em nossa vida. Só que eu estou falando isso tanto para mim quanto para nós. Nós temos que nos observar e ver se há caminho mal em nós. Como nós estamos lá e não tem conserto, nós temos que ter conserto. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos confessar. Nós temos que ter conserto, sim. Nós temos que mudar o nosso entendimento. Eu estava no meu trabalho também, eu passei uma situação e eu disse, não. Às vezes nós conhecemos as pessoas, mas não conhecemos ela no momento da dor. E no momento da dor, ela pode ter endurecido o coração. Mas ela também está esperando uma oportunidade. E o que você está fazendo? Que você diz que é do Senhor, está lá, falando do Senhor lá, você está matando a fé dela. Não mate a fé de ninguém. Não mate. Erga aquele lá junto com você. Levante aquele lá junto com você. Não, irmã, não é assim. É assim, assim, assim. Agora, quando o Senhor disser para você, fique em silêncio. Fique em silêncio, cancela. É eu que trato. Fique em silêncio, cancela, é eu que trato. Se a língua começar a comichar, sabe o que você faz? Vai orar. Ou então você pega, deleta. Deleta lá, deleta, deixa lá. Deixa lá um tempo, bloqueia, deixa lá. Que tudo que vem para tentar acabar com a sua fé, tudo que vem para te afastar de Cristo Jesus, deixa lá.
Senhor, eu entrego na mão do Senhor, eu vou orar. Não deixe contaminar o seu coração, irmão. Não, olha, não sei o que, não sei o que. Está repreendido em nome de Jesus. Falou uma palavra, repreende. Repreende em nome de Jesus. Repreende. Mas tem pessoas que falam assim ainda. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sou mal mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Repreende. Repreende. Né? Porque a boca tem o poder de vida e morte. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Porque de repente você está trazendo para dentro da sua casa. Repreende. Repreende. Se uma pessoa falar assim, repreendo em nome, mas repreende mesmo. Com toda a arma de Deus, de Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Aqui não. Aqui não tem discórdia, não tem mexerico, não tem fofoca, não tem confusão. Não tem perturbação. Né? E se tiver um invejoso, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Me dá discernimento para me lidar com ele. Né? E vamos orar. Mas ó, deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. Tem muitos que choram, que sofrem. Por quê? Porque esse é um sentimento de perturbação. Ele apodrece os ossos e onde passa, traz discórdia e contenda e sua vida vai o quê? Só descer. Né? Igual descer. Só vai descer. Então a gente tem que vigiar. Né? Vigiar porque o coração em paz dá vida ao corpo. Mas o invejoso apodrece os ossos. Trata-te de um sentimento destrutivo, maléfico e mesquinho, mas infelizmente está presente nas relações entre pessoas e por isso buscaremos a elevação de nossa fé. Como que nós vamos vencer? Com a nossa fé nós vamos vencer. Não precisamos falar, não precisamos apontar. Nós precisamos orar. Eu vou orar pela vida de fulano. Eu vou orar pela vida de ciclano. Né? Porque estão aí só reparando no outro. Vai cuidar do seu jardim. Cuida do seu jardim. Por que você não cuidou do seu jardim? Agora você quer olhar o jardim do outro, né? Vá cuidar do seu jardim. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E a palavra de hoje veio tanto que lá em Romanos falou da renovação da mente. Por isso que nós temos que buscar o entendimento da palavra de Deus, a Bíblia, para que nós não sejamos enganados, né? Porque a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo não vão ser confundidos. A palavra do Senhor diz. Então nós vamos saber, na hora nós vamos saber lidar com cada situação. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã de terça-feira abençoada, que está lá em Romanos 12, 2, para que a gente possa estudar e levar isso para nós e pôr em ação isso, não só ouvir, mas pôr em ação. Está lá em Provérbios 14, 30, em Romanos, já falei, né? Em Romanos 12, 2, Provérbio 14, 30 e em Tiago 3, 16. Vamos orar agora, irmãos, para encerrar aqui a palavra de Deus. Vamos orar e que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos dar livramento de todo o mal, porque é só o Senhor que pode fazer isso, né? Tem gente, irmãos, que não sabe o que você já passou, o que você carregou. Mas tem essa coisa horrível de inveja, né? Porque o coração está contaminado. Precisa fazer uma reforma, um tratamento. Mas tem que aceitar Cristo Jesus para poder liberar perdão, para poder tirar o orgulho, para poder tirar essa dureza do coração. Senão não tem como Jesus trabalhar, né? Precisa. Vamos orar então para encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoai, Senhor, as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados.
Ó Senhor, é grande a batalha, mas o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando os correntes, tirando os espinhos. O Senhor ordena os anjos para conosco lutar. O Senhor abre porta que ninguém vai fechar, e o Senhor fecha a porta que ninguém vai abrir. Ó Pai, necessitamos da Tua presença onde nós formos. Se o Senhor não for, eu nem vou. Moisés disse essa palavra. Então nós clamamos ao Senhor, dobre a nossa segurança, onde nós plantarmos nossos pés, seja no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, que venha cair por terra todo o mal em nome de Jesus, que o Senhor dissipa com a sua espada embanhada, que o Senhor leve todo o mal em nome de Jesus, porque eu creio na Tua palavra. A Tua palavra tem poder para curar, para libertar, para transformar e para salvar. E eu creio, Senhor, que muitos virão e verão que o Senhor é Deus Todo-Poderoso que pode fazer. Que o Senhor nessa manhã vá onde nós não podemos ir. Que tem muitos hospitais pedindo oração para mim. Eu estava orando pela vida daquele que se encontra entubado no hospital. Senhor, que o Senhor venha ir lá, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, não a nossa. Eu estou orando por vida de outra que está grávida, está no hospital. Eu tenho orado, o Senhor conhece quem é, eu não preciso abrir minha boca para falar. Eu só preciso firmar os meus pensamentos. Senhor, que o Senhor vai lá, que o Senhor dissipa todo o mal, porque muitas vezes a doença é do coração, por isso o corpo está doente, por isso o corpo adoece. A doença não é do corpo, a doença é da alma, do espírito. Senhor, só o Senhor pode limpar, só o Senhor pode curar e sarar. Entra, Senhor, com providência na nossa casa, na nossa vida, e aqueles que estão lá nos hospitais, aqueles que não conhecem ainda o Teu amor, aqueles que estão prostrados, que estão amarrados por laço de praga, de peste, que o Senhor venha libertar nessa manhã, que o Senhor venha curar em nome de Jesus, porque eu creio que a Tua palavra tem poder. Eu creio no Seu sangue, que o Senhor fala, que o sangue de Jesus tem poder para curar. Eu creio, Senhor, eu tenho visto o milagre do Senhor sobre vidas. Eu tenho visto, não é de hoje que eu tenho visto o milagre do Senhor sobre muitos que creem. Nós só precisamos crer, confiar e acreditar que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos, porque o Senhor é Deus que criou os céus e a terra, e todo o Teu poder é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Amém. Olhai pelas vidas dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, do lado, de frente da nossa rua, do nosso bairro, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, de peste, de praga, de doença, de contenda. Livra, Senhor, de inveja, de mal olhado. Livra, Senhor, em nome de Jesus eu creio. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar nessa semana. Vamos fazer essa corrente de oração para que o Senhor venha guardar a nossa casa, né? Para que o Senhor continue fazendo a vontade dele em nossa vida. Porque eu creio que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que não está perdido não, irmãos. Nada está perdido. Nada. Basta que você creia e confie. Entregue nas mãos do Senhor. E o Senhor tudo fará. Amém? Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz que excede todo entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.